E nós vamos estar então hoje refletindo mais uma vez sobre o Evangelho de Marcos. Tem a sequência aí desse Evangelho que estamos pregando já há algum tempo. E hoje nós vamos refletir sobre este capítulo de Marcos, que é um capítulo que vai nos trazer então o ensino da palavra do Senhor e que nós possamos sair daqui edificados com esta palavra, motivados a colocar em prática, entendermos o que o Senhor tem a nos ensinar esta manhã. Eu creio que você já tenha recebido algum convite de alguém para ir em um certo lugar meio indesejado. E você talvez já tenha respondido, como eu já fiz isso: você está louco, eu não vou não. É loucura ir para esse lugar aí, você está doido, vai sozinho. E a pessoa então, vamos lá, a gente tem alguma coisa. Não, está louco. É bobeira ir lá, vai sozinho. Então, muitos convites desse talvez já tenham acontecido, como já aconteceu na minha vida, eu creio que já aconteceu na sua vida. Esse é um dos textos que nós lemos após, domingo passado, nós refletirmos sobre a tempestade no Mar da Galileia, onde os discípulos então indagam quem é este que até os ventos, a tempestade, os ventos, ele pode parar, obedecem ele. E é uma situação onde nós vimos ali a cristologia, o poder de Jesus sendo manifestado naquele momento no barco, na vida daqueles discípulos que estavam com ele, mostrando que ele é o poder, é aquele que criou todas as coisas, e que aquela voz que pediu para que cessasse aquela tempestade foi a mesma voz que criou todas as coisas. Então nós vemos aí o poder de Cristo neste momento. No domingo passado refletimos sobre isso, sobre esse poder do Senhor Jesus Cristo, não somente sobre nossas vidas, sobre a vida humana, mas sobre a natureza, sobre tudo o que existe. E hoje nós vemos aqui um convite que Jesus, ele, ao entrar no barco, ele fala para os discípulos: olha, vamos para o outro lado do Mar da Galileia. E esse local que Jesus Cristo queria ir com os discípulos era um local muito indesejado, principalmente pelos cristãos judeus, e pelos judeus ali, na maioria, grande parte, não gostavam de chegar ali naquela terra chamada Decápolis, uma federação ali constituída com 10 cidades. E Jesus então pede para que os seus discípulos atravessem aquele Mar da Galileia para chegar até aquele local, um local ríspido, um local que é habitado por povos ímpios, povos que não conheciam a palavra de Deus. Sobre aqueles que não eram judeus, eles não cultuavam a Deus ali, eles não queriam contato com esse Jesus Cristo que os judeus muitas vezes pregavam. Eles tinham naquela cidade muitos deuses, muitos templos. Eles faziam ali dedicações e oferendas a esses deuses. A criação de porcos naquela cidade era espantosa, porque os porcos ali, os judeus não comiam carne de porco por causa das leis, mas naquela região de Gadara, naquela região de Decápolis, ali tinha muito criação de porcos, e aqueles porcos serviam tanto para alimento daquele povo também, mas muito mais para sacrifícios aos deuses que ali tinham naquela cidade. Era um povo constituído, era um povo considerado como povo imundo, um povo que vivia também fazendo oferendas no meio de cemitérios. E esse povo então era considerado aí por muitos judeus ali como povo impuro. E as leis de Moisés diz que as pessoas que se aproximavam destas pessoas impuras também se tornariam impuras. Mas Jesus Cristo, ele quebra essa tradição e ele convida os seus discípulos para ir neste local. Talvez os discípulos tenham pensado, mas para lá, para Gadara, para Decápolis. Mas ao mesmo tempo, não, de repente a gente vai atravessar para chegar num lugar lá para dar uma descansada, depois dessa turbulência toda e depois de tudo que aconteceu, tal. Mas, enfim, Jesus Cristo, ele tinha o seu objetivo. Jesus Cristo, ele tinha a sua tarefa para executar naquele local onde os discípulos então estavam esperando o que poderia então acontecer. Então esse local era um local inapropriado, um local que as pessoas não gostavam muito de estar ali. Mas Jesus Cristo chega após aquela tempestade, após aquela
aquilo que houve no barco, de noite, chega naquele local, desce do barco, e o texto aqui dos versos 1 ao 5 diz que, na medida que Jesus Cristo então desce do barco, imediatamente um homem ele vai ao encontro de Jesus. Mas não um homem comum, um homem normal. Um homem endemoniado por muitos espíritos. E nós lemos aqui no texto do capítulo de Marcos que ao desembarcar, logo um homem possuído de espírito imundo veio dos túmulos ao encontro de Jesus. Este homem ele estava possesso. E o texto ele aqui fala que este homem ele vivia nos túmulos, ele vivia no cemitério, era um homem que vivia gritando dia e noite, um homem que andava nu no meio daquela região, um homem que não poderia ser contido por correntes, por algemas. Muitas vezes tentavam prender aquele homem, muitas vezes tentavam inibir a ação daquele homem, mas aquele homem possuído por uma grande legião de demônios aí, ele então tinha uma força excomunal, uma força extraordinária, que ele quebrava as algemas, ele arrebentava as correntes, e ele não permitia que ninguém pudesse então contê-lo. Então esse primeiro momento, até o versículo 5, nós vemos aí esta atitude, esta recepção, na verdade, que Jesus teve ao chegar a esta cidade. Não só Jesus, mas os discípulos, mas uma recepção um pouco complicada, muito complicada aos nossos olhos. E agora nós somos mais uma vez nesse texto, meus irmãos, levado ao ápice da descrição da autoridade de Jesus Cristo sobre os demônios. No capítulo 3, capítulo 3, verso 22, 27, nós vimos que o exorcismo exige capacidade de amarrar o chefe dos demônios. Jesus Cristo fala ali aos fariseus. Agora Marcos descreve o impressionante poder de Jesus Cristo sobre este homem, possuído por demônios, e possuído por uma legião. E uma legião aqui é comparada como uma legião do soldado de Roma, os soldados de Roma, que era composto de mais ou menos aí 6.000 homens. E quando se fala em legião romana, as pessoas ficavam atemorizadas, porque por onde passavam essa legião havia destruição. Eram homens que não tinham coração, eram homens maldosos, homens que destruíam por onde passassem, homens que subjugavam aquele povo. E Satanás, então, esse espírito, então, ele tem esta legião de 6.000 homens, algo extraordinário, um poder que esses espíritos causavam neste homem, a ponto de nem corrente, nós não falamos de correntinhas, às vezes tem umas correntinhas finas que a gente consegue quebrar na mão, mas é corrente poderosa mesmo, de 1 polegada, 25 milímetros, até mais, uma corrente que pode realmente travar alguma pessoa comum, mas aquele homem arrebentava todas essas amarras. Meus irmãos, em nenhuma outra passagem Marcos despende tanto tempo e esforço para demonstrar aos seus leitores que, embora os demônios sejam incrivelmente fortes, como está destacado aqui nesse texto, Jesus é ainda superior, porque é o Senhor sobre todos os demônios, sobre o chefe dos demônios. A ênfase da supremacia de Jesus Cristo aqui neste momento é a confissão deste endemoniado, que nós vamos ver em seguida, a Jesus. E no capítulo 1, 24, nós já vimos que Marcos já havia nos contado que os demônios reconhecem Jesus como o Santo de Deus. Já houve esse reconhecimento dos demônios em relação a Jesus. Portanto, os demônios servem de porta-voz confiável a respeito aí da deidade de Jesus Cristo. Eles reconhecem Cristo como o Filho de Deus, ele reconhece Cristo como o Deus supremo, Deus sobre todos os deuses. E aqui nós temos, meus irmãos, então, nesse primeiro momento, a ação de Satanás
na vida deste homem. E este primeiro momento ele mostra que a sociedade não consegue resolver o seu problema espiritual. A sociedade, muito pelo contrário, a sociedade, quando vê um problema em certa pessoa, ela repugna esta pessoa. Ela coloca esta pessoa de lado. Este homem vivia numa cidade, mas colocaram ele num cemitério. Colocaram ele afastado da sociedade. Este homem possivelmente tinha uma família, mas esta família ela não conseguia ajudar este homem. E eu penso que talvez essa família também sofresse com o estado lamentável deste homem naquele momento. Aquele estado deplorável. Família nenhuma gosta de ver o seu ente querido sofrendo. Nós vemos um homem abandonado. E por conta da ação maligna de Satanás, e por conta da ação de estar distante do Senhor, não conhecer a Cristo como Salvador também, nós vemos aí então o extremo da degradação da miséria humana. Quando nós não temos Cristo como nosso Salvador, nós vivemos nesta degradação da miséria humana. Porque em nenhum outro há salvação, a não ser no Senhor Jesus Cristo. Não há outro caminho que te leve para a liberdade fiel, que é a liberdade em Cristo Jesus. E quando nós estamos, a palavra de Deus diz que quando nós não somos de Deus, nós somos do diabo. E as pessoas que são do diabo vivem nesta miséria insana, nesta miséria longe de Deus, nessa miséria nas trevas. Este homem, meus irmãos, se nós olharmos esse texto, nós devemos sentir tristeza por conta da miséria que este homem vivia. Um homem que vivia andando dia e noite gritando de dores. Um homem que se cortava com pedras afiadas. Um homem que não tinha descanso. Andava nu pela cidade. Andava nu por aquele momento, aqueles locais onde ele viviam, vivendo em cemitério. Então esse primeiro momento, um homem possuído por espírito imundo. Ele vivia afastado da sociedade, excluído totalmente. Sua habitação era o cemitério, era tumbas. Não havia recurso humano que pudesse segurar a violência deste homem. Este homem não estava passando por um estado de esquizofrenia, um estado de saúde. Ele estava atingido pelo estado espiritual, onde derrubava esta vida. Não havia recursos humanos. Algemas e correntes, como nós lemos nesse texto, não eram suficientes para detê-lo, porque Satanás, meus irmãos, ele é ativo. Satanás, ele é forte. Satanás, ele derruba sim a pessoa que está à mercê dele. O desespero desse homem era tão grande que ele andava à noite, então se cortando com pedras. E aqui nós temos desse quadro extremo, meus irmãos, da pessoa que não tem Cristo como Salvador, do ambiente degradante, onde não habita a paz do Senhor. Eu não sei se você já foi ali na Cracolândia algum dia. Existe ali um ministério da Igreja Batista da Convenção, que eles procuram resgatar a maioria das pessoas que vivem naquele mundo degradante e levá-los para uma clínica para tratar dos seus vícios, dos craques. Meus irmãos, se você entra ali, você fica chocado com o que você vê. Zumbis andando. Pessoas atordoadas por conta das drogas. Mais ainda, por conta da investida de Satanás sobre suas vidas. Um lugar inóspito, um lugar onde nós não gostaríamos de ir, um lugar onde nós não gostaríamos de estar. Muito pelo contrário, nós desviamos nosso caminho, nós não queremos estar ali. Muitas vezes nós não queremos pregar o evangelho a essas pessoas, porque não tem mais jeito. Esses aí não tem mais jeito. Mas Jesus Cristo, ele nos ensina nesse primeiro momento aqui, que aquele local onde todos viam que não tinha mais jeito, aquele local onde todos viam que não compensa ir lá, porque as pessoas ali adoram outros deuses. Eles sacrificam porcos, animais para outros deuses. Eles fazem oferendas em cemitério, não adianta ir lá. Vamos repulsar, né? Fazer repulsa desse povo, deixar esse povo de lado. Mas Jesus Cristo, com seu amor, com seus braços abertos,
Ele olha para aquela situação. Ele sabe que ali existem pessoas que necessitam do seu amor. Ele sabe que tem pessoas ali que serão atingidas por sua graça, por sua misericórdia. Porque é o Senhor que convence o homem do pecado, não somos nós. Enquanto nós tivermos o olhar humano de que não tem mais jeito, Jesus Cristo fala assim: eu tenho poder. E o meu poder, ele supera, ele excede o poder de Satanás. Por isso nós devemos pregar o Evangelho. Por isso, quando nós fomos convidados para um local desse, para evangelizar e falar do amor de Cristo, nós precisamos ir sim, no poder do Senhor. Porque é Ele que efetua a salvação, é o Espírito Santo do Senhor que convence o homem de todo o pecado, não é a sua ação social. Mas quando nós nos dispomos a pregar o Evangelho, o Espírito Santo então faz a obra. Muito bem, meus irmãos, esse é o primeiro momento que nós vemos nesse texto. A tristeza da vida deste homem sem Cristo e ainda dominado pela ação desses espíritos imundos. Um homem que necessitava de salvação, um homem que necessitava de cuidado, um homem que necessitava de ser resgatado da vida onde ele estava. Vamos para o verso 6 até o verso número 13. Diz assim a palavra do Senhor: quando de longe Jesus viu, correu e prostou-se diante dele, gritando em alta voz: o que você quer comigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo? Por Deus, peço-lhe que não me atormente. Ele disse isto porque Jesus tinha dito a ele: espírito imundo, saia deste homem. Então Jesus lhe perguntou: qual é o seu nome? Ele respondeu: Legião é o meu nome, porque somos muitos. E pediu-lhe com insistência que não os mandasse para fora do país. Ora, uma grande manada de porcos estava pastando ali pelo monte. Os espíritos imundos pediram a Jesus: mande-nos para porcos, para que entremos neles. E Jesus o permitiu. Então, saindo os espíritos imundos, entraram nos porcos. E a manada, que era cerca de 2.000, precipitou-se despenhadeiro abaixo para dentro do mar, onde se afogaram. Agora aqui é o segundo momento, a ênfase suprema da supremacia de Jesus Cristo. Jesus, ao descer do barco, aquele homem corre direto a Jesus, endemoniado, prostra-se diante do Senhor Jesus Cristo. E no capítulo anterior nós vimos que Jesus teve o poder sobre a natureza, mostrando que ele é o Criador de todas as coisas. E agora, mais uma vez, nós somos levados ao ápice dessa descrição da autoridade de Jesus Cristo. Jesus Cristo também, ele tem autoridade sobre nossas vidas, sobre o homem. E este homem, ao chegar diante de Jesus, os demônios se prostram diante de Jesus, e eles dizem assim: o Senhor é o Deus Altíssimo. Nesse momento, quando eles declaram Filho de Deus Altíssimo, Satanás, ele está declarando: o Senhor é o Deus dos deuses, o Senhor é Criador de todas as coisas, não há outro Deus além de ti. Por isso, estou prostrado diante do Senhor. Satanás, ele tem o poder, meus irmãos, de tentar destruir a vida das pessoas. Mas o poder de Cristo se manifesta quando estas pessoas são alcançadas por sua graça. Em nenhuma passagem, meus irmãos, nós já falamos que Marcos despende tanto tempo em falar aqui, demonstrar aos leitores que, embora os demônios sejam incrivelmente fortes, como é destacado aqui, Jesus ainda é superior porque é o Senhor sobre os demônios. A ênfase da supremacia de Jesus neste momento, meus irmãos, é a confissão do endemoniado sobre quem é Jesus. Interessante que as pessoas chegavam diante de Jesus querendo ver um milagre, querendo ver uma obra de Jesus para ver se realmente ele era filho de Deus. Mas os demônios, imediatamente, quando olham para o Senhor, eles se prostram e eles manifestam que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E eles ficaram temendo: porque vieste aqui me atormentar? Porque Satanás sabia
que ainda haveria de acontecer ainda muitas coisas. Jesus Cristo ainda seria crucificado, Jesus Cristo ainda ia manifestar mais do seu poder e obedecer às profecias escritas no Antigo Testamento. Mas aqui nós vemos nesse texto que Satanás, então, essa legião de demônios estavam diante deste Deus, pedindo para que ele não expulsasse ele daquela cidade, pedindo a ele que não deixasse que, não expulse a gente desse país, olha, manda a gente para aquela manada de porcos. E mais de 2.000 porcos vieram então despenhadeiro abaixo, se afogando. E nós vemos, meus irmãos, aí o poder do Senhor Jesus Cristo, manifestado nesse instante. Aqui temos uma dupla resposta. Jesus é o Senhor poderoso, que até os demônios se curvam diante dele. Jesus é o Deus Todo-Poderoso e sobre todos os deuses. Uma situação que merece a nossa atenção em relação ao poder de Jesus Cristo. Nós adoramos um Deus e nós cultuamos um Cristo vivo e ressurreto. Um Senhor que ele pode mudar a vida de qualquer pessoa, o caráter, a maneira de viver. E este homem, ele numa vida degradante, dominada por esses espíritos imundos. Naquele instante, Jesus Cristo, ele age e fala assim, olha, saia deste corpo. Saia deste homem, deixe esse homem em paz. Esta vida é minha. Esta vida é minha. E Jesus Cristo, ao atravessar o mar da Galileia, com certeza ele sabia o que ia acontecer ali. O Senhor, ele já conhece quem são os seus. E o Senhor então faz uma obra maravilhosa na vida deste homem. E aí nós vemos, meus irmãos, o reflexo da degradação humana, do verso 14 até o verso 17. Os que tratavam dos porcos fugiram e foram anunciá-lo na cidade e pelos campos. Então o povo saiu para ver o que tinha acontecido. Aproximando-se de Jesus, viram o endemoniado, o que antes estava dominado pela legião assentado, vestido em perfeito juízo, e temeram. Os que haviam presenciado os fatos contaram-lhes o que tinha acontecido ao endemoniado e também falaram a respeito dos porcos. E começaram a pedir com insistência que Jesus se retirasse da terra deles. Nós vemos aqui, meus irmãos, o reflexo da degradação humana nesta sociedade. Homens que presenciaram a ação de Cristo expulsando os demônios. Homens e mulheres que presenciaram o poder de Jesus Cristo sendo manifesto naquele momento. Eles sabiam quem era aquele homem. Eles sabiam a degradação que vivia aquela vida nos cemitérios. Mas, olhando toda aquela ação de Jesus Cristo e vendo 2.000 porcos, sua criação sendo jogada ao mar, eles foram imediatamente falar para as pessoas, olha o que aconteceu. Chegou aí um homem aí, expulsou aí, dizendo que é Jesus, expulsou lá, aquele lá, o endemoniado, sabe aquela pessoa que está lá então, está lá. Ele expulsou e mandou e destruiu os porcos, nossa criação, jogou tudo a precipício. Olha, vamos lá, vamos ver o que aconteceu. E toda a população foi diante de Jesus. Mas é interessante, meus irmãos, que eles foram diante de Jesus para pedir a ele que saíssem de suas vidas. Para pedir a ele que não ficassem mais naquele local. Nós não queremos o Senhor aqui. O Senhor não vem trazer bênção para nós. O Senhor não nos trouxe liberdade. O Senhor curou esse homem, mas nós queremos os nossos porcos. O Senhor colocou esse homem do seu lado, mas nós não queremos o Senhor aqui. O Senhor não deve ser o nosso Deus. Nós temos os nossos deuses. Nós já cultuamos os nossos deuses. Ao mesmo tempo, um temor, um medo
revelado a Jesus Cristo sobre aquele povo. E aí nós vemos uma das profecias sendo cumprida neste momento. Isaías capítulo 65, de 1 a 7, que eu quero ler para os irmãos. Fiz-me acessíveis aos que não perguntavam por mim. Fui achado pelos que não me procuravam. A uma nação que não clamava pelo meu nome, eu disse: eis-me aqui, eis-me aqui. O tempo todo estendi as mãos a um povo obstinado, que ainda por um caminho que não é bom, seguindo as suas inclinações. Povo que sem cessar me provoca na minha frente, oferecendo sacrifícios em jardins e queimando incenso em altares de tijolos. Povo que vive nos túmulos e à noite se oculta nas covas, que come carne de porco, e em suas panelas tem sopa de carne impura. Esse povo diz: afasta-te, não te aproximes de mim, pois eu sou santo. Essa gente é fumaça no meu nariz, é fogo que queima no tempo todo, o tempo todo. Vejam, porém, escrito está diante de mim: não ficarei calado, mas darei plena retribuição. Eu lhes darei total retribuição, tanto para os seus pecados, como pelos pecados dos seus antepassados, diz o Senhor. Uma vez que eles queimaram incenso nos montes e me desafiaram nas colinas, eu os farei passar pelos seus feitos anteriores. Jesus Cristo está em um ambiente onde o povo não quer a sua presença. Mas a supremacia de Jesus Cristo, o amor de Cristo, demonstra um Deus que ele vai dentro, no meio desse povo, para manifestar o seu poder e a sua autoridade sobre aquelas vidas. Aqueles habitantes rejeitaram Jesus por valorizarem mais a criação de porcos. E talvez pelo prejuízo que tiveram desses que rejeitaram. Fazem parte daqueles que, lemos em Marcos, vejam e não percebam, e ouvindo ouçam e não entendam, para que não venham a converter-se e sejam perdoados. A manifestação de Cristo se fez ali no meio. Eles viram o poder de Cristo sendo manifestado, mas não enxergaram o poder de Cristo. Eles ouviram o que o Senhor disse àquele homem, e eles ouviram o que Satanás disse a Jesus Cristo, mas não escutaram. Dentre esses, encontra-se esses homens que, pela autoridade de Jesus, meus irmãos, veio ao encontro no meio daquela cidade demoníaca com tantos deuses existentes. Ouve Jesus, mas eles não escutam o que Jesus disse. Porque esses homens, meus irmãos, eles fazem parte daqueles que são realmente trazem, que Jesus traz o juízo sobre eles. Porque no meio daqueles existem os escolhidos de Deus também. Mas nem por isso, para um ambiente tão... Nós devemos deixar de pregar a palavra de Deus, porque nós não sabemos quem está ali e que será salvo por Cristo. A nossa tarefa é pregar o amor de Cristo. João 10, 27 e 28 diz: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna. Jamais perecerão. E ninguém as arrebatará da minha mão. Esta é a graça do Senhor. Este é o poder do Senhor em nossas vidas. Quando Ele nos resgata, Ele nos traz para as mãos dEle, e jamais perderemos a salvação em Cristo Jesus. Porque o Senhor está conosco, o Senhor nos dirige. E o Senhor sabe de todas as ações daqueles que o rejeitam e não querem estar com Ele. Agora essa população, esses habitantes olham para aquele homem, um homem rejeitado, um homem que vivia gritando, um homem que as correntes não prendiam. Agora eles veem um homem totalmente regenerado, encontra-se em perfeito juízo diante do Senhor. A restauração do Senhor não é com doses homeopáticas.
A restauração do Senhor, ela é completa. Este homem não passou por um momento de fisioterapia para cuidar dos seus cortes, para cuidar da sua saúde mental que foi tão dilacerada por Satanás. Jesus Cristo, ele vai ali no coração, na alma daquele homem. Jesus Cristo, ele vai ali e tira aqueles espíritos, aqueles 6.000, aquela legião tão forte que era, e derrama do seu poder, da sua ação sobre aquele homem. E agora aquele homem, ele se deixa, ele está ali ao lado de Jesus Cristo em pleno juízo. Aquele homem foi restaurado por Cristo, assim como nós também um dia fomos restaurados por nosso Senhor Jesus Cristo. O amor de Deus derramado na vida daquele homem. Meus irmãos, o testemunho ali foi feito por todos aqueles que viam aquele homem. Como assim? Esse cara andava no cemitério, raquítico, pelado, se cortando com pedras, e agora restaurado, em pleno juízo. E olham para Cristo e falam: não, eu não quero você aqui. Eu não quero. Vai embora da minha vida cuido eu. Satanás fez uma obra tão grande naquela cidade que essas pessoas estavam sendo cegadas pela sociedade, atraídas por aquilo que eles viam que para eles era um certo. E hoje muitas vezes nós somos cegados por tudo que nós vemos ao redor de nossas vidas. Não enxergamos o poder de Deus nas pequenas ações da nossa vida, nos pequenos detalhes da nossa vida. Nós achamos que essas ações, esses milagres, está aqui somente na Bíblia escrita. Mas esse Senhor que expulsou esse demônio deste homem, é o Senhor de hoje e eternamente. É o Senhor que restaura as vidas. É o Senhor que olha para o teu coração e sabe muito bem o que você está pensando neste exato momento. É o Senhor que vê no seu coração o que está atrapalhando a sua comunhão para com Ele neste exato momento. É o Senhor que olha para a sua vida e fala assim: eu tenho poder para restaurar a sua vida, eu tenho poder para deixar você em paz. Você vai ter problemas, você vai ter perseguições, não vai ser fácil, mas eu sou o Senhor da sua vida. Porque eu tenho mais poder que os demônios procuram manifestar na sua vida que eles têm. É esse Cristo que nós pregamos. Aí, meus irmãos, nós vamos para o verso 18 a 20. Quando Jesus estava entrando no barco, aquele que antes estava possuído pelos demônios pediu com insistência que Jesus o deixasse ficar com ele. Jesus, porém, não permitiu, ao contrário, ordenou-lhes: vá para sua casa, ordenou-lhe, vá para sua casa, para os seus parentes, e conte-lhes tudo o que o Senhor fez por você e como teve compaixão de você. Então ele foi e começou a proclamar em Decápolis tudo o que Jesus lhe tinha feito, e todos se admiraram. A supremacia de Jesus, meus irmãos, nós vemos na missiologia, no compromisso em expandir o Evangelho de Deus e pregar o Evangelho. Nós vemos nesse texto que o Messias de Israel é tanto para os judeus como também para os gentios. Aquele homem vendo Jesus entrando no barco, ele quis acompanhar Jesus Cristo. E uma das principais características que nós vemos na vida daquela pessoa que é restaurada por Jesus Cristo é o fato dela estar desejando estar continuamente com Cristo. Uma das características da mudança de vida, uma das características da conversão, é desejar estar diante do nosso Senhor, aprendendo todos os dias com Ele. Este homem manifestou o desejo de estar com Cristo. Mas a resposta de Jesus foi aquele homem: não, você não vai entrar aqui no barco. Muito pelo contrário. Você vai ficar aqui nessa cidade. E você vai pregar, você vai anunciar o que o Senhor fez na sua vida.
Outra característica verdadeira da conversão, meus irmãos, é a obediência às ordens de Jesus. Jesus não fala assim, por gentileza, você poderia ficar na sua cidade? Porque nós não vamos para lá, não vai dar para levar você. Não, Jesus Cristo deu uma ordem, você vai ficar na cidade. E uma das características da conversão é isto. É a obediência às ordens de Jesus. Jesus ordenou a este homem, vai e conte à sua família que o Senhor fez por você. Assim como Jesus salvou aquele homem, Jesus sabia que havia ainda pessoas no meio daquela multidão que rejeitou ele, mas havia ainda pessoas necessitadas de ouvir a palavra de Deus nas demais cidades, e na sua família também, naquele homem. Jesus Cristo, ele sabia que aqueles escolhidos, aquele que eles sabem que ia ser alcançados pela palavra do Senhor, ainda tinha pessoas ali que necessitavam do amor de Cristo. Ali na Cracolândia, existem pessoas ali que necessitam ouvir a palavra de Deus, todos ali necessitam. E meus irmãos, quando nós escutamos o testemunho de uma pessoa que passou por aquela situação que nós conhecemos, e eu falo porque é nítido aos nossos olhos, pelas notícias que vemos todas as semanas, quando nós vemos a manifestação e o testemunho de pessoas que passaram por aquele momento, e hoje fala para você, olha, minha vida era vida de miséria, eu estava no fundo do poço, a minha família foi destruída, os meus negócios foram destruídos, mas estou aqui pela graça de Cristo, porque Ele alcançou através do seu sangue na cruz por mim. Louvado seja o Senhor. E eu estou aqui pregando a palavra para vocês. Este mesmo Deus que me curou e que me tirou da sarjeta, Ele pode curar você. Esse mesmo Deus que promete para mim uma vida de esperança, ainda que eu viva nesse mundo ainda, com vontade ainda de voltar àquela vida antiga, porque não é fácil sair dessas drogas. É o Senhor que me fortalece a permanecer, porque eu sei que um dia tudo isso será acabado. E assim como Jesus salvou aquele homem, assim como Jesus salvou você, Jesus ele ordena a você e a mim para continuar a pregar a sua palavra. Jesus vai estar distante de mim porque naquele momento Jesus ia estar distante daquele homem porque ele foi para outro local e pediu para o homem ficar. Não, o Senhor derramou do seu poder e autoridade sobre aquele homem pregar a palavra do Senhor. Ainda haveria de ser salvos todos aqueles a quem o Senhor sabe que seriam. Nós cremos que quem faz a obra em nossas vidas é o Espírito Santo do Senhor. Efésios diz que pela graça nós somos salvos mediante o poder do Senhor. Isso não vem de nós. É dom de Deus, dádiva do Espírito. É o Espírito que me convence do pecado, da vida e da morte. Em Romanos nós vemos que todos nós fomos destituídos da glória de Deus pelo pecado. Entrou no mundo. Mas o Senhor, Ele tem o seu poder, Ele manifesta o seu poder. A supremacia do Senhor manifestada na tempestade, mostrando que é Ele que criou todas as coisas, a mesma voz que sossegou aquela tempestade, é a mesma voz que criou todas as coisas. E Marcos, ele mostra aqui a supremacia de Jesus Cristo, a cristologia aqui manifestada, o poder de Deus sobre as investidas de Satanás. Meus irmãos, Satanás é atuante. 1 Pedro 5, 8 diz que ele anda ao derredor, rugindo como leão, querendo tragar a quem ele possa. Manifestação demoníaca ainda existe nos dias de hoje. Pessoas são atraídas pela bandeja de prata de Satanás. Satanás, ele investe na vida dessas pessoas a tal ponto que colocam elas em situações terríveis, como este homem. Mas nada supera o poder do Senhor Jesus Cristo.
Como está nosso coração diante desse Deus? Como nós olhamos o poder de Cristo em nossas vidas? Como nós podemos, assim como este homem, escutar a ordem do Senhor, voltar e enfrentar aqueles que o rejeitaram? Como pregar numa sociedade onde está sendo rejeitado Deus? Como falar do amor de Cristo a uma sociedade que tem uma cosmovisão totalmente diferente, tirando a Bíblia, não deixando manifestar nem nos tribunais a palavra de Deus? Como pregar o Evangelho a uma sociedade que está voltada a si mesmo? Muitas vezes nós nos amedrontamos, não adianta, não tem mais jeito. Mas esse texto mostra que o poder salvador pertence somente a Cristo. E que nós somos instrumentos nas mãos desse Cristo Redentor para manifestar o seu amor àqueles que necessitam. Este homem que estava degradado, este homem que estava nessa situação terrível, se encontrava agora ao lado do Senhor, diante do Senhor, em pleno juízo, curado. Não somente na sua parte física, principalmente na alma, no espírito. Algo que a sociedade jamais, nunca conseguirá fazer por nós. Somente Cristo. A supremacia de Jesus Cristo demonstra o seu amor, a sua misericórdia. E demonstra que Satanás o reconhece como Senhor e Salvador. É por isso que ele tenta tirar muitos daquelas pessoas do seu caminho. Muitos estão sendo tragados por Satanás, porque ele sabe que o poder pertence somente ao Senhor, o Deus de todos os deuses. Nós possamos ser instrumentos, meus irmãos, de pregar a palavra do Senhor, por onde nós passamos. E manifestar essa ação do Senhor que foi feita na minha vida e na sua vida, eu creio. E mostrar a essas pessoas que somente em Cristo há salvação. Vamos orar. Senhor, glorificado seja o teu nome. Obrigado, Pai, por tua palavra. Obrigado por entendermos, Senhor, que é o Senhor que é dono de todas as coisas. É o Senhor que restaura, Senhor, as nossas vidas. E, ó Pai, ainda que nós olhemos, Senhor, esta sociedade, ainda que nós percebamos, Pai, a atitude de rejeição deles, Senhor, para contigo. Ó Pai, nós somos a tua igreja. E, Pai, a ordenança que o Senhor nos dá é de ir e pregar o Evangelho a toda criatura. E nós, como igreja, Pai, devemos manifestar, Senhor, esse nosso desejo de estar junto contigo, estar na tua dependência para pregar o Evangelho neste bairro, neste centro. E, Pai, aquelas pessoas que estão aguardando o Senhor, a nossa ida como igreja, Senhor, os locais onde esperam, Senhor, a nossa pregação. Que nós possamos, Senhor, estar imbuídos, Senhor, com a tua palavra, que nós possamos estar na dependência do Senhor, e que almas possam ser, Pai, retiradas, Senhor, deste mundo caótico que Satanás procura, Senhor, e manifesta, Senhor, sobre a vida dessas pessoas que não têm o Senhor como Salvador. Obrigado porque o Senhor nos ensina a ir onde nós muitas vezes não queremos ir. Mas o Senhor nos ensina que, indo a esses lugares, o Senhor estará sempre à frente, nos dando poder e autoridade para a pregação da tua palavra. Em nome de Jesus, Pai, nos leva, Senhor, para os nossos lares em segurança. Nós possamos passar um domingo, Senhor, lembrando, pensando na tua palavra. E obrigado mais uma vez pela liberdade de culto que nós temos na nossa cidade e neste país. Que possamos aproveitar esta liberdade, Pai, enquanto há tempo para pregarmos a tua palavra. E sabemos que nada vai impedir da ação da tua igreja, e, Senhor, e da manifestação do teu poder sobre aqueles que necessitam a salvação em Cristo Jesus. Em nome de Jesus. Amém.